Análise política com Orion Teixeira. Oi, Orion, bom dia. Bom dia, Lucas, ouvintes, espectadores da Band News, prazer voltar a falar com vocês. Prazer é nosso. Orion, riscos de atentado alertam as autoridades para a posse de Lula. A que ponto chegamos, né, Orion? Pois é, Lucas, depois que um bolsonarista armou aquela bomba em Brasília, a programação da posse de Lula precisa, sim, ser revista à luz dessa ameaça. É como disse o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, é inaceitável o terrorismo no Brasil. Se não foi um atentado com trágicas consequências, com centenas de mortos, tivemos pelo menos aí um quase atentado, o que não diminui o caráter criminoso desse episódio aí. É um fato novo, sim, muito grave, quando se tem pessoas armadas e dispostas a contestar a democracia, o resultado das urnas. Queriam que as Forças Armadas tomassem o poder por meio de intervenção militar, federal, seja o que for. Como isso não aconteceu e não está acontecendo, alguns querem fazer com as próprias mãos. O bolsonarista preso, com certeza, não estava agindo sozinho. Por outras, podemos dizer que outras bombas e outros grupos precisam ser desarmados e desmontados. A situação mudou e agora estamos diante de algo até então distante do país, que é o terrorismo. É preciso reinvestigar a fundo, Lucas, e identificar também mandantes e financiadores, porque o armamento pesado tem alto custo. Alguém está pagando essa conta. Então, será necessário rever tudo, reforçar o policiamento, já que autoridades federais estão omissas diante do episódio, desde aqueles protestos violentos em Brasília no início do mês. A prisão aí na véspera de Natal do homem suspeito de ter tentado explodir um caminhão de combustível em Brasília aumentou esse clima de tensão em torno da posse. Então, podem haver novas tentativas e é necessário também desmontar esses acampamentos aí de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na porta dos quartéis. Afinal, ali é ou não é uma área de segurança nacional? Então, é preciso acabar com essa conivência das Forças Armadas que, a partir de 1º de janeiro, estarão sob novo comando. Orion, e eu fico impressionado no caso desse acampamento lá em Brasília, virou uma incubadora de golpista mesmo. Ontem, trazendo um crédito aqui, uma reportagem muito boa do Fantástico, inclusive mostrando que teve acesso ao depoimento desse bolsonarista radical que planejou o atentado. Ele tinha um arsenal no apartamento que ele estava alugando, sei lá, que ele estava em Brasília. Ele é um CAC, não é essa excrescência aí criada pelo governo Bolsonaro, mas ele tinha um arsenal em casa, era muita arma, era muita munição, mais 5 detonadores também. Então, assim, é um pessoal que está radicalizado e que está pronto para tudo ou nada. Uma pessoa que está pronta a explodir uma bomba na porta de um aeroporto internacional é terrorista. Não tem outro, não tem como a gente tentar suavizar. Tem que ser punido com o rigor da lei, mas o problema é que eu não vejo tanta disposição assim, sei lá, do sistema tem que ter limite, né, Lucas? Porque manifestações democráticas são aceitas em qualquer situação. Agora, por que não vai se fazer manifestação no meio das ruas? E por que tem que ser esse acampamento? E na porta de um quartel? Não faz sentido. Ali é uma área de segurança nacional, as Forças Armadas precisam de paz para trabalhar, de organização e de livre trânsito, porque numa emergência qualquer, elas precisam estar postos em emergência atuando. Então não pode ter essa obstrução, ainda que sejam manifestações com cara de democracia, quando na verdade não são, e como você disse aí, ficam maquinando situações para impedir que um presidente eleito democraticamente possa subir a rampa, como eles dizem lá que não vão deixar. O governo vai tomar posse, vai ter muito trabalho com essa turma que está aí acampada, que raja a gabalha da vida e por aí vai. Orion, e uma pesquisa... Você foi o embrião disso, Lucas, lá no lacedismo, né? Lá em 1950, o Carlos Lacerda já dizia dessa forma, né? Esse senhor, Getúlio Vargas, à época, não vai ser candidato. Se for candidato, não será eleito. Se for eleito, não tomará posse. Se tomar posse, não vai governar. Se governar, não termina o governo. Aconteceu com Getúlio, não terminou o governo. Fizeram o mesmo com Dilma Rousseff. Enfim, estão sempre tentando, de uma maneira ou de outra, impedir os resultados, quando não interessa a esse grupo, de alguma forma financiar formas de terrorismo agora, como vimos aí, para impedir a posse de um presidente eleito. Então é preciso barrar de vez essa onda aí golpista. Verdade. Orion, uma pesquisa revela pontos em comum na polarização política do país, a saber quais são.
A nova pesquisa do Instituto Mineiro, o Quest, né, ele tenta desvendar aí o pensamento médio do brasileiro nessa divisão, nessa polarização do país. Então, a pesquisa ela dividiu o país em 3 grupos, né? Eleitores pró-PT, anti-PT e apartidários. E o antipetismo aí é composto por 40% do eleitorado. O pró-petismo está com 35%. E os eleitores que estão fora dessa dimensão aí partidária é de 26%. O levantamento ouviu, então, 2.005 pessoas em 120 municípios das 5 regiões do país, entre os dias 3 e 6 de dezembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Então, descobriu-se ali, por exemplo, que há grande convergência em diversos assuntos nesses grupos. Investimentos, por exemplo, na educação básica, no ensino médio integral, bolsas para estudar fora do país, tem grande apelo dos 2 lados, mais de 80%. Também há grande convergência entre eles nas opiniões sobre responsabilidade do Estado na redução da desigualdade, sobre os privilégios de vários aí, sobre o fato de que as igrejas deveriam pagar impostos, sobre o alto gasto com os militares e sobre privatização de estatais. Eleitores têm posições diferentes no que se refere a cotas para negros, defesa de mais direitos para as mulheres e ao debate sobre sexualidade nas escolas. Mas o que mais divide mesmo é se sentir com a demonstração de afeto em público entre gays e lésbicas. Na economia, a divergência entre eleitores pró-PT e anti-PT aparece na expectativa para os próximos 12 meses aí, de 2023. Os petistas são mais otimistas, é lógico que os outros são mais pessimistas. O apoio à PEC da transição também divide essas opiniões entre os eleitores de um lado e de outro. Os 2 lados também têm opiniões convergentes sobre prisão de menores infratores, sobre política de utilização de câmeras pelos policiais militares, sobre pena de morte para crimes como estupro e homicídio, sobre a facilitação na compra e posse de armas e no uso aí, e comércio da liberação da maconha. Enfim, resta saber o que cada um entende também por democracia e como será o país nos próximos meses, quando essa linha de confronto deixar de ser uma pauta nacional, quando o país, então, se desintoxicar. Viu, Lucas? É isso aí. Orion, beleza, a gente fica por aqui. Na quarta, quarta eu tô aqui. Quarta-feira eu tô aqui ainda, viu? Você também? A gente volta a se encontrar, então. Volta. Uma boa semana para todos. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Façamos um bom dia. Valeu, Orion. Bom dia.